Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 254 do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aura. Continuamos em nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Por isso, lançamos mão de várias obras básicas e subsidiárias da doutrina e atualmente estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, sobre a coordenação da Alana Márcia, iremos conversar em torno do capítulo 10, intitulado Doentes em Casa. E é interessante, não vou dar muito spoiler, né? Mas a Alana aproveita a questão abordada por Emmanuel nessa mensagem para temas em torno da responsabilidade e do dever. Não perca, fique aí conosco, daqui a pouquinho a gente vai escutar juntos. Tá? E eu queria lembrar duas lembranças que a gente sempre comenta aqui. A primeira delas, não se esqueça, temos a nossa live, que é um momento muito agradável, onde a gente tem mais tempo para discutir, debater, buscar outros ângulos, né? E é muito bom estar junto. Ela acontece no nosso canal do YouTube no mesmo dia de lançamento do podcast. Não se preocupe se não puder estar presente, sentiremos sua falta, vai ser uma pena, mas fica tudo gravado, você pode entrar depois. Embora, vamos combinar, né, gente, ao vivo, interagindo, é bem mais gostoso. E aqui já fica o convite para que você esteja lá, para que participe. Mesmo se fosse depois, coloca o teu comentário lá, deixa a crítica, a sugestão, enfim, a gente está aberto a todo tipo de participação. Então venha conosco. Outro lembrete é um convite, porque na descrição a gente sempre coloca uma ampla bibliografia complementar de várias mensagens que naturalmente abordam outras questões que o tempo não nos permite. Todas a gente procura colocar o link para facilitar para vocês, então tá aí o convite também para a gente estudar a doutrina espírita. E ao final desse nosso podcast, teremos o nosso momento de oração. A gente sempre busca uma inspiração inicial em uma poesia. Hoje não vai ser diferente, uma poesia belíssima de Maria Dolores. E a gente te convida, então, a ficar até o final com a gente, tá bom? Bom, sem mais delongas, na live vai estar a Alana, o Evaldo, né? Então, a gente te espera lá. Mas sem mais demoras, façamos aqui o nosso convite de coração. Vamos ouvir? Olá, dando continuidade aos nossos estudos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, hoje vamos abordar o capítulo 10, intitulado Doentes em Casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Paulo, Colossenses 3,15. Vejamos o comentário de Emmanuel. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, que farias? Aqui talvez surpreendesse um coração paterno em frustração. Mais além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefa de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejaria compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inovidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-lo-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação de auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação.
nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti ao teu convívio, para que possa assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos aos quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes este alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decrete o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefa sobre a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. E assim nós vemos neste texto, nesta mensagem de Emmanuel, cujas palavras e ensinos vêm nos chamar a uma profunda reflexão sobre o nosso compromisso perante a nós, primeiramente, e àqueles que nos são caros ao coração. E podemos expandir o pensamento no que tange a todos os corações com quais convivemos, seja pelos laços consanguíneos ou não, entendendo o universo como uma grande casa e todos nós, irmãos em Cristo, pela genética divina, e sendo que o dever moral nos une, pois que é a essência do Evangelho. Lembrando aqui a premissa de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que conceituou o dever como a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Porque o dever é lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. O discurso de Lázaro se refere à responsabilidade espiritual no cumprimento reto dos deveres de família, cidadania e de consciência, proporcionando o que chamamos de paz pela ótica cristã, consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Isso quando o coração e a ação estão em sintonia, servindo pelo prazer de ser útil. Vamos dialogar também com o texto da Joana de Ângeles, uma pequena parte, onde ela traz para nós sobre a questão da responsabilidade espiritual. E ela diz o seguinte: o teu próximo precisa de ti, reencarnado ou não. Ele conta contigo, com a tua solidariedade, a tua assistência fraternal. Ama-o conscientemente, o que fará um grande bem. O amor é a alma do universo, e nada se equipare na área das emoções à contribuição vital do amor, em qualquer forma como se apresente: maternal, filial, paternal, familiar, religioso, social, humanitário e espiritual. Atividades espirituais multiplicam-se à espera de dedicação. Ama e burila-te. Ela nos chama à responsabilidade sob a ótica da assistência fraternal, na qual a presença do amor como combustível da alma restabelece vínculos e promove a saúde, sendo a base segura para o equilíbrio do corpo e da alma, nos mostrando que não importa o vínculo com o qual nos relacionamos uns com os outros, não importa o momento em que nos encontramos e nem como estamos, pois que a lei de amor é soberana, mesmo que ainda não tenhamos a consciência integral da sua força que rege todos os seres e todas as criaturas. Mas voltando ao texto de Emmanuel, eu destaquei aqui algumas palavras para que a gente possa refletir, que são convite fraterno ao exercício desse amor, das virtudes com as quais Jesus também nos exemplificou. E no texto ele fala algumas dessas palavras, quando diz amparo, dedicação, assisti-los, compreensão,
paciência, apoio, responsabilidade, assistência e supervisão. Ele nos chama a responsabilidade espiritual, que é a consciência de que as nossas ações, pensamentos e sentimentos afetam a nós e os outros. Ela envolve o cuidado e o desenvolvimento espiritual de cada pessoa, entendendo que toda e qualquer evolução do espírito se faz mediante das virtudes que precisamos desenvolver. A todo momento, somos convidados a exercitá-las. Evidentemente, cada ser dá do que possui, pois que estamos num processo de aprendizagem. Mas é certo também que todo aprendizado só se efetiva mediante a experiência, ou seja, a vivência do Evangelho. Pois que é na vivência, na prática, no movimento das nossas capacidades, é que construiremos tempos novos, abrindo horizontes que nos conduzirão ao progresso moral com o qual Cristo nos aguarda. E assim, nos tornaremos os verdadeiros cristãos, como as lições do Cristo, que bem compreendidas, mas bem sentidas, podem promover grandes transformações morais em nós. Porque essa é a vontade de Deus. Vamos encerrar aqui com um questionamento para que possamos refletir mais tarde na live que faremos sobre o tema, já deixando aqui também um convite para estar conosco e trazer as contribuições. O texto ele aborda a questão da doença, da parentela, sobre a perspectiva dos doentes que estão em nosso lar, sobre o nosso convívio. Mas expandindo a nossa compreensão, fica aqui um questionamento. Quem é o doente? Quereis ficar curado? Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Legenda Inesquecível, de Maria Dolores. E a vida continua intensamente. Transformações que chegam de improviso. Às vezes é amargor que te apaga o sorriso, de outras é a aprovação que te altera o lugar. Em quase toda parte o tumulto domina, a violência se alteia e se engalana, mas as vozes do céu rogam à vida humana trabalhar e servir, perdoar, perdoar. A incompreensão se estende em áridos conflitos. O passado interfere no presente. Preconceitos em luta permanente tombam da inércia multissecular. Assemelha-se a terra à nave na tormenta e, conquanto a tremer sobre a treva e o perigo, procura as instruções do Cristo, o excelso amigo. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. No entrechoque das forças que se embatem, talvez tragas no peito, alma querida, duras tribulações que te lesam a vida. Desgostos, solidão, amargura, pesar. No entanto, vendo o mal que te espreite ou te oprima, que o cárcere da angústia não te prenda, segue fazendo bem, recordando a legenda. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. O mundo é a grande escola e a vida é a grande mestra. De quando a quando explodem vastas crises, dias de inquietação, movimentos infelizes para a renovação que nos pede avançar. Na mágoa que te envolve ou no fel que te humilha, nas pedras do caminho em que a marcha te cansa, desfralda com Jesus o lema da esperança: trabalhar e servir, perdoar, perdoar. Mestre e amigo Jesus, nas reflexões desse momento de prece, não nos deixe esquecer que verdadeiramente o mundo é imensa escola e a vida, expressão maior do amor divino,
é, em verdade, nossa grande mestra. Que a luz que trouxeste, mestre amigo, ajudando-nos a enxergar o mundo que nos cerca e a nós mesmos sob nova perspectiva, sobre a lente do amor e da misericórdia que Deus, Pai de todos nós, aplica a todo instante para conosco mesmo. Ajuda-nos, portanto, a amarmos mais a nós mesmos e amarmos mais todos que nos cercam. Reconhecendo nossa pequenez, mestre amigo, sabemos que erraremos, mas também sabemos, pelos teus ensinamentos de amor, que sempre contaremos com novas oportunidades diante dessa escola da vida, que é uma escola de amor para todos nós. Portanto, que o nosso coração se fortaleça na luz do teu amor e das vibrações do Evangelho, que nos enchamos de força e ânimo para que, continuando na vida, nos disponhamos a caminhar contigo, envoltos no amor infinito de Deus, nosso Pai, pelos nossos corações. Que a tua luz nos abençoe sempre, Jesus. Que assim seja.